que Ele direcione tudo que for ministrado aqui e que a palavra venha fazer morada em cada coração, que o Espírito Santo de Deus possa nos falar esta noite com a autoridade que só Ele tem e que Ele possa usar a minha vida. Eu sou um vaso de pó, um vaso de barro, mas a excelência que habita em mim é quem ministra através da minha vida, e que cada coração possa receber a palavra ministrada desta noite, e que todo espírito contrário nós não aceitamos, porque aqui quem reina é o Senhor Jesus. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Romanos 1, a partir do versículo 1. Hoje nós não temos o data show, né? Ah, tem? Quantos acharam? Digam amém. É até bom que os irmãos vão abrir a Bíblia aí hoje, em nome de Jesus. Quem não trouxe a Bíblia vai sentar perto de quem trouxe Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Versículo 6: entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo, todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queridos irmãos, nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo. Saulo era um dos principais da sinagoga. Ele era um sábio conhecedor da lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos mestres da lei naquela época. Então Paulo, ele tinha muito conhecimento das escrituras, mas ali já era a preparação de Deus para quando Paulo se convertesse, né, Saulo passasse a ser Paulo, ele pudesse usar justamente para a glória de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Paulo foi ele quem Deus levantou para sistematizar todas as doutrinas bíblicas, irmãos. Ele que organizou praticamente nas suas cartas as doutrinas que nós seguimos hoje. Foi o apóstolo Paulo. E essa carta aos Romanos, irmãos, é considerada uma das maiores exposições doutrinárias da Bíblia, irmãos. Porque aqui, irmãos, nós podemos ver várias doutrinas na carta aos Romanos: justificação, fé, pecado. Nós podemos ver aqui, irmãos, falando sobre graça, sobre salvação, tudo na carta aos Romanos. Paulo, ele organizou essas doutrinas. Mas é interessante, irmãos, que aqui nesta carta, que é tão rica doutrinariamente, Paulo, antes dele falar de todas essas doutrinas que eu falei aqui, citei algumas delas, justificação, fé, graça, antes dele falar de tudo isso aqui, irmãos, ele vai nos apresentar 3 verdades fundamentais.
ele faz uma apresentação aqui. Em primeiro lugar, ele vai dizer, irmãos, quem ele era, ele se apresenta. Depois ele vai dizer o que é o evangelho que ele pregava. E depois, irmãos, ele vai falar quem são os crentes que recebiam aquela palavra que ele pregava. No caso aqui, pregando através da carta, sendo doutrinado através da carta aos romanos. Então, em primeiro lugar, ele vai trazer essas três verdades aqui nesta carta. Paulo, ele entendia, irmãos, que uma igreja forte, ela precisa saber, irmãos, a sua identidade. A igreja tem que saber a sua identidade, irmãos. A igreja, irmãos, tem que conhecer a sua mensagem e a sua posição diante de Deus. Era isso que Paulo entendia. Irmãos, uma igreja sem identidade é terrível, irmãos. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma era, e eu glorifico a Deus, que Deus nos deu o direcionamento, de nós não nos apegarmos a modismos, irmãos. Porque, irmãos, muitas igrejas que vivem de modismos, elas não têm identidade. Um dia a moda é isso aqui, a igreja todinha vive aquilo. Aí aquilo passa, aí vão atrás de outro modismo. Não tem uma identidade. A igreja não sabe o que é que ela é. Ela não busca o direcionamento do Senhor pela palavra, ela não é edificada na palavra, porque está vivendo mais em busca de modismos. E nós estamos vivendo dias, irmãos, que muitos conhecem a religião, mas desconhecem a sua identidade espiritual em Cristo Jesus, mesmo fazendo parte de uma igreja. Muitos frequentam igrejas, mas não compreendem o evangelho verdadeiro. E um dia desse eu ouvi como é que a gente chama? Uma frase, dizendo assim, um pastor dizendo, eu não quero que os irmãos lá da minha igreja frequentem a igreja, não. Aí você vai dizer, o pastor não quer que os irmãos frequentem a igreja? Aí o pastor explicou, claro, eu não quero crente frequentador, não, eu quero crente que viva e saiba o que é ser igreja, viva o evangelho. Não é só para frequentar a igreja, não. Os irmãos estão compreendendo? Nesse sentido, eu também não quero que você seja um frequentador de igreja, não. Eu quero que você seja um crente verdadeiro. Saiba a sua identidade. Viva o evangelho. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Nos primeiros versículos de Romanos, irmãos, Paulo, ele constrói aqui um fundamento espiritual poderoso para a igreja. Então vamos ver quais são as três apresentações que Paulo faz no início da carta aos Romanos. Primeiro ele se apresenta quem ele é. É uma apresentação pessoal, que é no primeiro versículo mesmo. Olha aí o que ele vai dizer. Paulo, ele vai dizer que ele é servo de Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele é chamado para o apóstolo. E ele vai dizer que ele é separado para o evangelho de Deus. É pouco, irmãos? Eu sou servo de Jesus, sou chamado ao apostolado e sou chamado, separado para o evangelho de Deus. Uma visão bem clara. Paulo se apresenta aqui para a igreja. Ele vai dizer, irmãos, começando, que ele é um servo. E você está vendo que ele diz que ele é servo antes de ele dizer que ele é apóstolo. Primeiro ele diz que é servo, para depois dizer que é chamado para ser apóstolo. Antes do título, irmãos, ele está mostrando que tem uma submissão a Deus. Ele é servo em primeiro lugar. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Antes de dizer que é apóstolo, ele começa dizendo que ele é servo. Porque antes da autoridade, irmãos, vem primeiro a obediência. Ser servo, servir. Porque Deus levanta servos antes de levantar líderes, antes de levantar pessoas que vão conduzir a outros, ele tem que levantar primeiro servos. Os irmãos estão compreendendo? E isso é importante a gente aprender, irmãos, porque não importa qual é o cargo que você tem na igreja, qual é o seu chamado,
Se você não compreender que antes você tem que ser servo. Porque, infelizmente, a gente vê pessoas, irmão, pelo um cargo na igreja, se ele vê a cadeira bem ali no meio da passagem, ninguém passa porque a cadeira está no meio, ele não pode ir lá tirar a cadeira, porque ele é alguém na igreja com algum título. Que conversa é essa, irmãos? Todos nós estamos aqui para servir. Servir é isso, irmão. Está sujo, limpa. Tem água ali, pega o rodo e puxa. Tem uma cadeira fora do lugar, ajeita. Servir é isso que nós somos chamados. Mateus 20, 27, há uma instrução, irmãos, direta do Senhor que diz: em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Em primeiro lugar tem que ser servo. Amém, irmãos? Então Paulo, ele se coloca em primeiro lugar como servo. Depois ele vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo do Senhor, porque Paulo, ele também entendia o seu chamado. E nós também temos que compreender qual é o nosso chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado para a obra de Deus. Talvez, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, comece a orar ao Senhor. Você tem um chamado de Deus para servir na obra de Deus. E Paulo, ele jamais vivia sem direção espiritual, porque ele tinha um chamado, ele sabia qual era o seu chamado. O chamado produz uma responsabilidade nas nossas vidas, irmãos. Quem conhece o seu propósito, irmãos, jamais vai viver perdido espiritualmente. Quem sabe qual é o seu chamado, irmão, jamais vai se perder espiritualmente. E isso vem sobre nós uma responsabilidade. João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: não me conheceste vós a mim, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que escolhe, é Ele que direciona. E quem sabe disso jamais vai viver perdido espiritualmente. Amém, irmãos? Aí, irmãos, ele diz que ele é servo, ele é chamado para apóstolo e também separado para o evangelho. E Paulo, ele vivia separado para Deus. Paulo, ele tinha essa consciência, ele vivia isso aqui, irmãos. Porque o evangelho, ele exige de nós uma separação espiritual. O evangelho exige de nós, irmãos, nós nos comportarmos diferente do que nós éramos anteriormente, antes de conhecer o evangelho. Nós não podemos, irmãos, jamais conhecermos o evangelho e vivermos da mesma maneira. Não, irmãos. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para aquele que crê. E aquele que crê, esse poder de Deus transforma a vida das pessoas, irmãos. É o evangelho que transforma nossas vidas. O mundo, ele não pode, irmãos, controlar a vida do crente. Eu recebo Jesus, mas continuo andando no modismo do mundo. Não, irmãos. Eu ando agora, irmãos, na direção de Deus, não na direção do mundo. Eu tenho que ser impactado e transformado pelo poder do evangelho na minha vida. Eu não posso ser crente, irmãos, mas final de semana, não, uma cervejinha não faz mal, não. É uma cervejinha sem álcool. Vai nessa. Vai nessa. Nesse engodo do capeta. A diaconisa até falou aqui domingo da questão do vinho, né? Qual é a vantagem de beber vinho? Não tem vantagem nenhuma, irmãos. Da mesma maneira a cerveja. Ah, mas eu sou crente, mas não faz mal a gente ouvir um forrozinho, aí a banda não sei o quê, a banda não sei o quê. Faz mal, irmãos. Você não foi tirado do mundo, irmãos. O evangelho não te resgatou, irmãos, para você viver da mesma maneira, não.
Há muito tempo atrás, irmãos, eu vi um testemunho de uma pessoa que ela não estava mais indo para a igreja, né? Mas é porque ela estava, irmãos, ouvindo os forrozinhos direto. Como é que você se alimenta das coisas do mundo, irmãos, e quer ter uma vida espiritual fortalecida? De maneira nenhuma. Falar nisso, irmãos, em junho agora nós vamos ter uma vigília aqui, viu? Em junho aqui nós vamos ter uma vigília. Mas não venha para querer dormir, não. Congreguei numa igreja que o pastor fazia vigília e chegava lá com um colchão embaixo do braço. Olha, dá certo um negócio desse? Os crentes ficavam animados, não era, Eduardo? Uma vigília dessa. Aí, às vezes, ele fazia vigília, levava um filme para o pessoal assistir. Ah, meu filho, quando dava meia-noite, estava todo mundo já roncando. A gente vem para a vigília, irmão, para adorar a Deus, para orar, para buscar, para glorificar, para louvar a Deus, amém? Tem um momento de comunhão, em um intervalo, aí para a gente tomar o café e tal, aí os irmãos trazem uns lanches, mas depois continua de novo. E é assim, irmãos, que nós nos alimentamos espiritualmente, irmãos. É dessa maneira que nós somos renovados. O Evangelho exige de nós separação espiritual, irmãos. A santidade, irmãos, continua sendo a marca dos servos de Deus. É a santidade. E nós estamos vivendo aqui o ano da santificação. A gente tem que buscar cada vez mais ser santo. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado. É aquele que se separou do mundo para viver para Deus. É essa a nossa meta, irmãos. Vivermos mais separados das coisas que satisfaz a carne, para viver para a glória do nosso Deus. Amém? Vejam bem, irmão, José, o filho de Jacó. Eu não gosto de chamar de José do Egito, não, porque ele não era do Egito, não, né, irmãos? Ele era de Deus, né? Na simbologia bíblica, o Egito quer dizer o mundo. José não é José do mundo, não, é José de Deus, de Canaã. José, irmãos, ele vivia dentro de um palácio pagão, adorava outros deuses, tinha uma outra cultura, mas José permaneceu separado para Deus. Foi tentado, foi provado, mas vivia separado para Deus. Teve uma das acusações que ele recebeu da mulher de Potifar. Potifar foi atrás dele, ele diz o quê? Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Porque ele vivia na presença de Deus. Não era por causa de Potifar, é por causa de Deus. José, um jovem, vivia distante da sua terra, distante da sua família, vivendo como escravo, mas servia a Deus e foi fiel a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo faz é se apresentar. Eu sou Paulo, servo, chamado para o apostolado, e para a minha vida é separada para o Evangelho do Senhor. Aí ele vai apresentar agora, irmãos, esse Evangelho, né? Ele vai falar do versículo 2 ao versículo 5, ele vai dizer no versículo 2, que esse Evangelho, irmão, o que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gente pelo seu nome. Aí ele vai falar, irmãos,
Esse evangelho que ele recebeu foi anunciado desde o Antigo Testamento, desde a lei. Por quê, irmãos? Porque o plano da salvação, irmãos, não foi improvisado, não. O plano da salvação, irmãos, já vem antes da fundação do mundo e foi anunciado pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. Se a gente compreender, irmãos, todo o plano de Deus para nos alcançar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, glorificando o seu nome, irmãos, Deus fez um plano maravilhoso para nós, para nos resgatar, para nos salvar. Ele não se revelou, irmãos, de uma vez. A revelação de Deus para nossas vidas, irmãos, foi sendo gota a gota, porque nós não íamos compreender, a humanidade não ia compreender. Ele separa um povo, Israel, em primeiro lugar. Ele adota a nação de Israel para ser o seu povo. Ele levanta Abraão, faz a promessa, e aí Abraão vai gerar essa nação. Dessa nação, irmãos, Deus se revela para todos os povos da terra através dessa nação, para que todo mundo pudesse ver que o Deus de Israel era o Deus poderoso, o Deus que tinha todo o poder, o Deus que fazia maravilhas. Ele se revela através dessa nação. Dessa nação, irmãos, ele tira um rei, o rei Davi. Desse rei, irmãos, vem a descendência dele e vem o Salvador da humanidade. Mas nisso tudo, ele levantou dessa nação profetas que iam falando com relação à salvação da humanidade, as promessas que viria o Messias. Deus já anunciava Cristo através dos profetas. Deus já anunciava a vinda do Senhor. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Lá em Gênesis, irmãos, no capítulo, me falha a memória, mas no capítulo 3, versículo 15, diz que da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Já era a promessa da vinda do Messias, porque foi o Messias que pisou na cabeça da serpente, Satanás, e nos deu a vitória. Já vinha a promessa lá de Gênesis, irmãos. Toda a Escritura aponta para Jesus. E Jesus, já aqui na terra, ele vai dizer em João 5,39: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. São as Escrituras. Então, esse evangelho é o qual Paulo está falando, que foi separado. E esse evangelho, irmãos, é centrado em Jesus Cristo. Vê aí Romanos 1, versículo 3. Acerca de quem, irmão? De seu filho. Não é isso que ele está falando? Acerca de seu filho. Quem é o filho? Jesus Cristo. Todo o evangelho, irmãos, é centrado em Jesus Cristo. O centro da mensagem não é o homem, o centro da mensagem é Jesus Cristo. O centro da mensagem, irmãos, tem que apontar para Cristo, não é para homens. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que experiências espirituais, irmãos, estão tomando o lugar das Escrituras. Não é errado nós termos experiências espirituais. Não é errado, irmãos, a gente testemunhar das nossas experiências espirituais. O que não pode é nossas experiências virar doutrina. Há algum tempo atrás, irmãos, foi uma das coisas que me fez sair do ministério anterior que eu servia, porque a nova doutrina que estava entrando nessa igreja afirmava que poderia ter troca de anjo, cada um de nós tinha um anjo, e a gente podia orar para Deus trocar esse anjo. O autor dessa doutrina disse que a igreja dele foi assaltada e ele não se conformou. Por que a igreja foi assaltada? Os anjos não guardaram a igreja? Não.
vou falar com Deus para ele trocar os anjos. E Deus trocou os anjos. Já pensou, irmão, que doutrina é essa? Quer dizer que Deus não está sabendo nem fazer uma escalação de um time. Ele é que sabe qual é o anjo que tem que ficar guardando a vida dele. Deus não sabe escalar anjo mais não. Se você levar uma topada, irmão, você tem que orar a Deus. Deus, troca esse meu anjo, que ele nem me segurou. Eu tropequei aqui e caí no chão. Irmãos, são doutrinas que... E aí, irmãos, isso vira doutrina. Aí na igreja desse homem, devido a isso, tinha um culto específico para a troca de anjo. Um culto específico para a troca de anjo. A minha vida não vai bem não, é o meu anjo. Eu vou para o culto para trocar o anjo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Experiências pessoais, irmãos, não pode tomar o lugar da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Aquilo que está aqui a gente pode, sim, tomar para nossas vidas, o que está escrito aqui. Mas fora disso, irmãos, sem um respaldo bíblico, não. Eu posso dar meus testemunhos das minhas experiências pessoais. Eu não posso querer que a igreja toda siga o que eu tive de experiência pessoal com o Senhor, se não tiver respaldado pela Bíblia. Paulo, irmãos, ele vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 2:2, próprio Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Era a mensagem do apóstolo Paulo, era pregar a Jesus Cristo e o sacrifício da cruz. E quando ele fala da mensagem do Evangelho, que ele é separado, o Evangelho, irmãos, ele nos fala da ressurreição, confirmando o poder do Evangelho. Está aqui também no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, irmão, Jesus, ele venceu a morte, e essa vitória que ele alcançou na cruz do Calvário, ele nos deu, irmãos, para que nós pudéssemos sermos transformados, e através do sacrifício de Jesus, irmãos, é que ele nos comprou, nos lavou, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós, irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. É por isso, irmãos, que nós não servimos a nenhuma filosofia morta, não, irmãos. Nós seguimos, irmãos, o Evangelho vivo do Senhor Jesus. Irmãos, Cristo continua transformando vidas. Amém? Cristo continua transformando vidas. Ele não mudou o seu poder, irmãos, através do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 1:18: eu sou aquele que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Sabe quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Ele é vivo e ele está aqui esta noite. Ele está aqui, irmãos. Glórias a Deus. Esse poder que há na palavra do Senhor, irmãos. Os discípulos de Emaús, irmãos, eles vinham voltando de Jerusalém, tristes, porque Jesus tinha sido crucificado. Eles achavam que tinha acabado tudo. No caminho, Jesus vai ao encontro deles, eles não reconhecem Jesus, porque geralmente quando as pessoas estão passando lutas, muitas lutas, às vezes Jesus está bem pertinho, trabalhando, e a pessoa não reconhece, não identifica que aquilo é de Jesus. Aí Jesus começa a falar, irmão, começa a falar sobre, desde o Antigo Testamento, desde os profetas. Aí quando Jesus entra na casa deles, parte o pão, aí eles notam que era Jesus que estava com ele naquele tempo todo. E quando Jesus some, eles começaram a conversar. Ah, rapaz,
Era por isso que quando ele falava da palavra, o nosso coração ardia. Porque o Evangelho é para isso, irmãos. É por isso que nós estamos aqui terça, é por isso que nós estamos aqui quinta, é por isso que nós estamos aqui domingo, irmãos. Em primeiro lugar, para glorificar a Deus, mas também, irmãos, encher a nossa vida da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que aquece os nossos corações. É a palavra de Deus, irmãos, que nos transforma. O verdadeiro Evangelho, ele reacende os corações que estão frios. Amém, irmãos? Então Paulo, ele vai falar a apresentação dele de quem ele é, a apresentação do Evangelho a qual ele serve, e aí ele vai falar, irmãos, dos crentes, para quem ele está doutrinando, para a igreja de Roma. Aí ele vai apresentar essa igreja agora. Ele começa, irmão, no versículo 6 e o versículo 7, ele vai dizer, entre os quais sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmão, ele vai dizer que os crentes que estão em Roma pertencem ao Senhor Jesus. Versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes dele. De quem? De Jesus Cristo. Aqueles crentes, irmãos, pertenciam a Jesus Cristo, assim como nós também pertencemos a Jesus. Nós, Igreja Evangélica Sem Fronteira, desse tempo, dessa época, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. É essa a nossa identidade. Nós somos, irmãos, de Jesus Cristo. Não esqueça disso jamais. Você nunca vai estar sozinho nas suas batalhas, nas suas lutas, porque você é de Jesus Cristo. Porque parece que às vezes a gente se esquece, irmãos. Eu estou sozinho. Eu oro e ninguém responde. Não! Você é de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E essa salvação que Jesus conquistou, ela produz em nós uma nova identidade, irmãos. E esse chamado para nós sermos de Jesus, ele transforma as nossas vidas, os nossos destinos, porque agora nós sabemos que nós somos do Senhor Jesus. Nós somos novas criaturas. 2 Coríntios, Paulo também escreveu 5,17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem alguém aqui que está em Cristo esta noite? Você é uma nova criatura, você não é mais o que você era, você é transformado, você é comprado, você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, você pertence a Ele. Aleluias! Aí Paulo vai continuar dizendo quem eram aqueles irmãos que estavam recebendo essa mensagem. Ele continua apresentando. O versículo 7 vai dizer, a todos que estáis em Roma, amados de Deus. Aqueles irmãos eram amados por Deus, assim como essa igreja hoje. Nós somos amados por Deus, irmãos. Se alguém tem dúvida que é amado por Deus, veja o preço que o Senhor pagou por nós. Ninguém pagaria esse preço, irmão, se não amasse. Deus enviou seu filho, seu único filho, para morrer por nós. Por quê? Só porque queria? Não, porque nos amou. E aliás, a palavra de Deus confirma, porque ela vai dizer que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos amou. Nós somos amados de Deus. O amor de Deus, irmãos, esse amor é quem nos sustenta nas nossas lutas. É o amor de Deus, irmãos. É quem nos sustenta nas nossas provações. Essa graça divina
ela alcança pessoas imperfeitas como nós somos. Esse amor do Senhor, essa graça que Ele nos deu. Jeremias 31:3, Deus vai dizer: com amor eterno te amei. Olha, que declaração de amor. Eu acho, irmãos, que nem eu, camarada mais inspirado aqui de amor pela minha esposa, eu acho que eu nunca fiz uma declaração dessa para ela. Das milhares e milhares de declarações que eu já fiz aqui, né? E faço. Deus vai dizer o quê? Para nós, olha, com amor eterno te amei. Mas também eu não posso comparar o meu amor com o amor de Deus, né, irmão? Jamais. Amor de Deus, irmão, não tem limite. É por isso que lá, eu não me lembro o texto, vai dizer, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, ninguém pode medir o amor de Deus, jamais. Paulo vai continuar dizendo, irmãos, olha aí, irmãos, o que é que nós somos? Essas características dessa igreja aqui, irmãos, é a característica da igreja de hoje, irmão, que tem que ser. Ele vai dizer ainda no versículo 7, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Nós somos santos, irmãos. Amém, irmãos? Nós somos santos, porque santidade, santificação, santo, é aquele que é separado para Deus. Amém ou não amém? Nós somos separados para Deus, irmãos. Nós, agora, não temos mais uma divisão como nós tínhamos antes. Antes nós vivíamos para o mundo. Antes nós éramos separados para o mundo, não lembrávamos de Deus. Nem conhecíamos a Deus, nem tínhamos intimidade com Deus. Mas agora não. Agora nós fomos separados de lá. Fomos trazidos para a presença do Senhor e hoje nós vivemos para Ele. O crente precisa refletir Cristo todos os dias. Justamente isso. Eu sou separado para Deus. E eu vivo para Ele. E a minha vida é para Ele. Eu tenho que pensar nele. Eu tenho que meditar nele. Eu tenho que viver para Ele. Porque uma geração santa, irmãos, vai influenciar o mundo ao seu redor. Vai contaminar, no sentido positivo, as pessoas que estão ao seu lado. A gente tem que buscar essa santificação, irmãos. A gente se lembra, irmão, Daniel, ele estava na Babilônia, era um símbolo do paganismo, a Babilônia, uma terra corrompida. Mas o que foi que aconteceu com Daniel, irmãos? Ele permaneceu santo diante de Deus. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele assentou no seu coração, ele desejou no seu coração não se contaminar das iguarias do rei, porque ele queria estar santo na presença de Deus. Assim deve ser a igreja gloriosa do Senhor Jesus nessa época, a igreja santa do Senhor. Eu e você, meus irmãos, a gente não pode mais perder tempo com brincadeira, com distrações, não. Nós somos separados e a nossa vida é para servir a um Cristo que é vivo e que também é santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Hebreus 14, 14, perdão. O ambiente do mundo, irmãos. E eu tenho uma notícia para você. Até Jesus voltar, é aqui a nossa casa, é nesse mundo. Nós vamos trabalhar com pessoas descrentes, vamos conviver com pessoas descrentes, pegar ônibus com pessoas descrentes, nós vamos ter vizinhos descrentes. Nós vamos viver aqui, irmãos. Agora uma coisa é certa, irmãos. O ambiente do mundo não pode apagar a nossa identidade. Eu tenho que saber que eu sou separado para Deus e eu não vou me contaminar com as coisas do mundo, não. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu quase que morro de rir. Isso há muitos anos atrás, 2003, mais ou menos. Eu fui com um pastor a qual eu congregava, e aí nós fomos, irmãos, resolver alguma coisa lá no industrial. Aí já era tarde, o pastor disse, daqui a pouco vende um sanduíche bom, bora ali comer um sanduíche e tal.
Era eu, esse pastor e um irmão da igreja. Aí nós sentamos nós três numa mesa, irmãos. Aí pedimos lá o sanduíche, ficamos esperando. Mas só que o som da lanchonete estava tocando lá um forró. Aí o irmão estava com a gente, começou, ó, a acompanhar o ritmo do forró. Só na perna, ó. Sentado lá esperando o sanduíche e o irmãozinho lá. E a gente conversando, o irmãozinho. Aí o pastor foi, pegou aqui na perna dele. Que é isso, rapaz? Você está querendo entrar nesse ritmo, rapaz? Eu quase que morro de rir, né? O irmãozinho ficou sem jeito, rapaz. Mas por quê, irmãos? Porque o ambiente deste mundo, irmãos, não pode apagar a nossa identidade de servo onde quer que a gente esteja, irmãos. Ninguém pode ser crente camaleão. Crente camaleão vai mudando a cor conforme o ambiente, né? Os irmãos sabem, né, que o camaleão, se ele vai para um tronco de árvore seca, ele fica seco, cinzento também, né? Se ele vai para uma árvore que é verde, ele fica verde. Mas crente não é camaleão. Crente é separado. Crente, ele sabe qual é a sua identidade. Amém ou não amém? E para concluir, irmão, já quase concluindo, o versículo 7 vai dizer: chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A graça é que sustenta o crente, irmãos, a mim e a você. A graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas recebemos de Deus. É por isso, irmãos, que às vezes quando a gente tem um livramento, é por isso que quando a gente recebe uma grande bênção, a gente diz, graças a Deus. É porque é a graça de Deus que nos dá aquilo que nós não merecíamos receber, irmãos. A graça nos alcançou sem merecimento. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não tínhamos nenhum merecimento, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos salvou, meus irmãos. Ninguém conquista a salvação por esforço próprio. Não adianta o esforço que eu fizer, eu não alcanço a salvação pelo meu esforço. Eu sou salvo pela graça. E a cruz, ela nos revela o favor imerecido de Deus. Foi na cruz que o Senhor pagou o nosso preço. Foi na cruz que o Senhor pagou o preço que era para ser para nós, preço de morte. Porque lá em Romanos 3 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos deu vida e vida com abundância, porque Ele pagou o nosso preço. E Ele, irmão, nos deu essa vida eterna. A graça, irmãos, continua transformando as nossas vidas hoje. É a graça de Deus. E essa graça, irmãos, é que nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. O próprio Paulo passou por isso. E ele escreveu lá em 2 Coríntios 12, 9, quando ele está lá pedindo a Deus para tirar aquele espinho da carne. Aí Deus vai dizer para ele, a minha graça te basta. Eu não sei se tem gente passando luta por aqui, eu não sei se tem gente passando provação, eu não sei se tem gente passando algum momento de dor, mas eu quero te dizer esta noite que a graça do Senhor te basta. Ela te fortalece, ela te dá ânimo, ela te renova as forças, e o Senhor continua fortalecendo aqueles que dependem dEle, irmãos. O Senhor continua nos fortalecendo, meus irmãos. E para concluir, irmãos, eu só quero dizer que uma igreja firmada na verdade, essa igreja não se abala. Jamais, irmãos. Uma igreja sem doutrina, irmãos, ela se enfraquece. Mas uma igreja firmada na verdade, ela se fortalece. 2 Timóteo 4,3 vai dizer, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina sadia, muitos não suportam, porque
Muitos vão correr atrás de coisas que agradem o seu ser. O evangelho, irmãos, precisa permanecer puro. O evangelho, irmãos, precisa permanecer, irmãos, assim como ele é. O evangelho, irmãos, ele nos confronta, mas ele também nos conforta e nos consola. O evangelho, irmãos, ele fala conosco, irmãos, às vezes de maneira dura, mas ele também traz uma palavra de consolo e conforto para nossas vidas. O evangelho não é só conforto e consolo. O evangelho tem confronto também, porque o evangelho quer nos transformar. E só há transformação se há confronto. Só há transformação, irmãos, se ele apontar os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas. É como um pai que quer ver o seu filho bem. Ele vai sentar o filho e vai conversar. Olha, você está errando nisso, naquilo outro. Há um confronto. Há um despertar para nossas vidas, irmãos. A verdade bíblica, irmãos, ela protege a igreja. A doutrina sã protege a igreja. O crente precisa conhecer a palavra, porque, irmãos, uma igreja firme na palavra, uma igreja firme nas escrituras, ela permanece em Cristo. Amém ou não amém? E permanecer em Cristo, irmãos, produz estabilidade espiritual para nossas vidas. Olha só, é uma sequência, irmãos. Uma coisa chama a outra, irmãos. O crente frutifica quando ele permanece ligado ao Senhor. Por quê? Porque lá em João 15:7, o Senhor vai dizer, João 15:7, coloca aí, Livinha: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, irmãos, a gente tem que estar ligado à vindeira, que é o Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa gerar frutos para a glória de Deus. Paulo, irmãos, ele começa aqui essa carta de Romanos, mostrando 3 fundamentos indispensáveis. Uma identidade definida. Paulo, ele sabia que ele era servo, ele sabia quem ele era. O maior abridor de igrejas, irmãos, plantador de igrejas que a gente pôde conhecer no Novo Testamento. Mas ele não tinha soberba. Paulo se apresentava como servo. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade definida. E ele também mostra que ele estava daquela maneira porque ele pregava um evangelho verdadeiro. O evangelho transformou a vida dele. E aí ele vai falar de Roma, da igreja que estava em Roma, que era uma igreja separada para Deus. Hoje, irmão, o Senhor continua levantando servos comprometidos. Amém ou não amém? Posso ver aqui uma geração de apóstolo Paulo, servos comprometidos. Também, irmãos, o Senhor continua levantando pregadores do evangelho puro. Essa igreja tem ou não tem, irmãos, pregadores que pregam o evangelho puro? Amém? E crentes que vivem em santidade. São essas 3 coisas, irmãos, fundamentais. A igreja jamais pode perder a sua identidade, jamais pode perder essa mensagem, e nem a sua comunhão com Cristo. O mundo muda, irmãos, as culturas por aí mudam, mas o evangelho, irmãos, ele continua poderoso para salvar, para transformar e para sustentar as nossas vidas. É o evangelho do Senhor. Amém, irmãos? E se a gente estiver cada dia mais firmado nesse evangelho, seguir o que tem aqui, absorver o que tem para nossas vidas, as promessas do evangelho para nós, irmãos, nós vivemos isso aqui, irmãos,
nós seremos cada dia uma igreja forte, irmãos. E na nossa caminhada até aquele glorioso dia, nós vamos estar firmes, perseverantes na presença do Senhor. Amém, igreja gloriosa do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé, glorificando ao Senhor Jesus esta noite.